Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos começando a live do isolamento hoje, terça-feira. Live do isolamento não mudou o nome. É o Momento Bom Samaritano. É complicado a gente se adaptando, né? Entrou alguém, eu não sei quem é. Mimizinha RJ. Seja bem-vinda, paz e bem. Lisier, minha filha querida, Deus te abençoe, paz e bem. Nós estamos começando aqui esse primeiro momento. Oi, Fátima, paz e bem. Estamos no momento do acolhimento, né? Ah, Miriam, oi, Miriam. Tudo bem? Deus te abençoe, Lisier. Nós estamos aqui na nossa atividade, né? Recebendo as pessoas, um pouco triste. Oi, Diane, paz e bem. Um pouco triste, porque eu fiquei sabendo agora há pouco que nós tivemos uma grande explosão, né, lá no Líbano, né. Oi, Maria Alice, paz e bem, lá no Líbano, né. No porto de Beirute teve uma explosão gigantesca, já estão falando em 10 mortos, centenas de feridos. E a gente fica triste, né? A gente, quando fica sabendo dessas coisas, a gente fica angustiado, né? Mas faz parte, né? Vamos rezar por esse grupo, que é o que a gente pode fazer. Né? Eu acho que é o que a gente pode fazer nesse momento é rezar pelo povo do Líbano, né? Já estou fazendo. Já estou na... De noite também? Não, só de tarde. Minha esposa está perguntando, porque ela está, ué, mas você está fazendo live agora? É aquela história, né? Até a gente conseguir resolver a questão lá do tecnológica, a gente está mantendo às 15h30, né? Exato, né, Liz? As imagens são aterradoras, né? Parece aquelas bombas de avião, né? Coisa assim, arrasa quarteirão, um negócio desesperador. Manda um beijo para a mãezona. Pode deixar que eu mando um beijo para ela, Lizia. E eu acho que é importante a gente ter a dimensão, né, que a dor é individual. A dor é individual, não interessa. A gente pode, não é para a gente comparar sofrimento, comparar angústia, comparar dor, né? Então, cada um tem uma dor e essa dor é daquela pessoa, né? Oi, Rita, paz e bem. Djalma, Duraci, paz e bem. Aline, paz e bem, minha filha. Deus te abençoe. Então, pessoal, hoje vamos rezar pelo povo do Líbano, né? Porque pelas imagens que eu vi, um negócio assim que deve estar um povo assim, Beirute deve estar completamente perdida, né? Oi, André, paz e bem. Boa tarde, André. Então, assim, dentro dessa visão, a gente tem que se preocupar com esses irmãos e rezar por eles, né? Porque né, a gente tem que aprender um pouco isso, né? Nós que seguimos Jesus, nós não somos um povo separado por fronteira, por local, por alguma coisa. Somos um único povo, né? E rezamos por todos, né? Nessa live nova, o Momento do Bom Samaritano, né? Momento Bom Samaritano, que já é uma live mais voltada não só para o segmento de Jesus, mas para a questão da pastoral também. E eu acho que é importante, né? Dentro do possível, cada um dentro da sua forma, da sua limitação, da sua possibilidade, vamos agir, né, de forma pastoral, né? Mas é importante a gente ter essa visão, né? Essa visão que a gente
encontra as pessoas pelo caminho e cuida das pessoas, né? Então, estamos no primeiro momento, no momento do acolhimento, né? Daqui a pouco a gente vai fazer a leitura. É interessante essa leitura porque é daquelas leituras que é pequena. Você olha assim, é até pequenininho, e realmente é pequenininho, mas tem muita coisa aqui, né? Oi, Vera, tudo bem? Paz e bem, Vera, seja bem-vinda. Inclusive aqui tem umas questões muito interessantes, né? Hoje, em especial, peço que rezem pela minha mãezinha que está com problema coronariano. Vamos rezar por ela, sim. Rezaremos. Isso é importante, pessoal. A gente tem os nossos dramas, tem os nossos questionamentos. A gente deve rezar por eles, né? A gente deve rezar por essas pessoas, pelas coisas. E aí, no caso, vamos rezar pela mãe da Miriam, né? Que está com problema coronariano, que precisa melhorar, né? Vamos rezar por ela, né? Para que a gente possa, para que ela possa encontrar uma forma de superar essa realidade, né? Então vamos fazer a nossa parte, né? Então vamos tocar, né? Vamos esperar mais um pouquinho para a gente poder começar. Daqui a pouquinho a gente está começando, né? Aquele momentinho que eu aguardo 7, 8 minutos antes de começar a live, né? E aí a gente... Daqui a pouquinho estamos começando, tá? Bom, vamos começar? Vamos começar, então? Oi, Denise. Chegou na hora que eu ia ler o Evangelho. Paz e bem, Denise. Bernardo, foi um atentado? Maria Alice, ninguém sabe ainda. As notícias, obviamente, são desencontradas, né? O que a gente sabe é que teve um incêndio, né? E depois uma grande explosão. Ninguém sabe mais detalhes ainda. Pelo menos ninguém, eu não sei mais detalhes. Eu não consegui mais detalhes até agora, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e lhe disseram: por que transgridem teus discípulos a tradição dos antigos? Nem mesmo lavam as mãos antes de comer. Depois reuniu os discípulos e disse-lhes: ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Eis o que mancha o homem. Então se aproximaram deles os seus discípulos e disseram-lhe: sabe que os fariseus se escandalizam com as palavras que ouviram. Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os. São cegos e guias de cegos. Ora, se um cego conduz ao outro, tombarão ambos na mesma vala. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, pessoal, aqui é interessante porque nós estamos assim com pouquíssimos versículos, né? Mas nestes pouquíssimos versículos, nós temos uma série de colocações
aqui apresentadas. E algumas dessas colocações são problemas grandes, né? Porque eu costumo dizer, todo mundo que convive comigo já assim, mais tempo já deve ter ouvido falar isso, né? A nossa vida é linda, maravilhosa, enquanto a gente está dentro do templo, né? Quando está todo mundo ali junto da igreja, rezando a missa, está tudo tranquilo, não tem confusão nenhuma na vida da gente, né? O problema, a dura verdade, né, é que a nossa religião, a religião daqueles que seguem Jesus, não é a religião que se satisfaz só com a missa, né? A gente tem que fazer algo a mais, a gente tem que ir além, né? Então a gente precisa seguir em frente. E quando a gente sai para o mundo, a coisa fica complicada. Oi, Carla, paz e bem. A coisa fica complicada. Toda vez que você sai, né, a coisa começa a ficar enrolada, né? E é muito interessante porque o Papa Francisco fala que ele prefere uma igreja em saída que eventualmente erre, né, do que aquela igreja que fica encastelada e não erra nunca. Então, assim, pessoal, a gente tem que prestar muita atenção nessas horas e tomar um certo cuidado, né? Porque, nota bem, os fariseus, né, os escribas de Jerusalém vieram, né, a questionar Jesus, né, a perturbar Jesus, né? E aí, né, o que aconteceu? Eles vieram com um questionamento, que é um questionamento que de vez em quando vocês devem esbarrar com ele, né? Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos antigos, né? Como se a tradição em si fosse algo importante, algo relevante. Entendem isso? Né? Pessoal, hoje eu peço que todos, né, que estão na live ou que ouvirem a live, né, rezem pela mãe da Miriam. A Miriam está muito angustiada, né? Ela está pedindo oração porque a mãe dela está com problema coronariano e ela pede oração. Então peço que vocês rezem, né? Oi, Sérgio, seja bem-vindo, meu irmão diácono. Paz e bem para você. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por quê? Porque de vez em quando vocês devem ouvir isso. A tradição de 2000 anos da igreja, né? E isso não raro é colocado às vezes até como uma forma de questionamento do que a gente está fazendo, né? Principalmente se você está numa pastoral social, você vai esbarrar com isso, né? Principalmente se você está num grupo, que você está num limite na igreja, como a gente tem, por exemplo, o grupo de encontro de jovens com Cristo, né? Quando a gente está num grupo como o Encontro de Jovens com Cristo, alguns dos jovens que chegam para a gente não estão no modelo ideal. E aí as pessoas questionam, falam, mas se esse jovem não está... Realmente, ele ainda não está no modelo ideal, né? Porque o problema é que as pessoas começam a transformar a tradição na própria fé. E hoje em dia nós temos um grupo de pessoas
que está levando isso ao extremo, porque está fazendo que a tradição seja um esquecimento do que é mais importante na fé. E isso é muito complicado. Tá? Isso é muito complicado. E isso surge aqui. Né? Eles não seguem as tradições dos antigos. E Jesus fala uma coisa que é muito interessante. Porque ele fala assim: não é aquilo que entra na boca do homem que mancha o homem, mas aquilo que sai da boca dele, eis o que mancha o homem. É muito interessante essa colocação, porque em outro momento Jesus fala, né? Jesus diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Então, faz todo sentido a fala de Jesus. Não é o que você come que te torna impuro. Não é o que está além de você, externo a você, que te torna impuro, e sim aquilo que está dentro. Então, quando você, né, quando você fala, né, a gente até brinca com as pessoas: quer conhecer uma pessoa, deixa ela falar. Porque ela falando, você vai saber o que está no coração dela. Mas esse jovem pode chegar ao modelo ideal. Pode, é verdade. Oi, Maria Lúcia, paz e bem. Né? Jesus Cristo, esse modelo independente da tradição. Esse modelo é independente, sim, da fé. Perfeito, Sérgio, eu concordo com você. O problema, Sérgio, é que é exatamente a questão do fariseu e do escriba aqui. Né? E que o fariseu e o escriba acham que o modelo é a tradição. Nós temos pessoas hoje na igreja, né, que viram para você hoje e falam assim: a tradição de 2000 anos da igreja. Né? Você já ouviu isso? Né? Apesar dessa tradição não ter 2000 anos, a igreja mudou muito. Se você pegar a igreja dos 3 primeiros séculos e pegar a igreja da Idade Média e pegar a igreja de hoje, você vai ver que são tradições completamente diferentes. Mas as pessoas, em vez de se centrar no que é importante, que é Jesus, né, que é a fé, as pessoas centram nessa tradição de 2000 anos. Entrou mais alguém aqui que eu não sei quem é. Seja bem-vinda, paz e bem. Né? Vou dar um exemplo para vocês assim bem claro. No início da igreja, você sabe quantas vezes na vida você podia se confessar? Você sabe? Depois do batismo, você podia se confessar uma única vez na vida. Então, essa história, não, a tradição de 2000 anos é que você deve se confessar. Não, a tradição de 2000 anos não é que você deve se confessar a vida inteira. Não, porque não tinha. Mas as pessoas ficam centradas na tradição como se a tradição fosse a coisa importante. Né? E aqui você vê que nós estamos lidando, né? No tempo de Jesus, existia a tradição de mais de 2000 anos, a tradição judaica. Porém, Jesus mesmo disse: eu não vim para mudar a tradição, e sim pregar o amor. Perfeito, né? Inclusive, ele fala isso. Os antigos diziam: eu, porém, vos digo. Né? E é isso que é interessante, porque havia essa tensão ali, essa coisa entre o que era dito e o que era o essencial. Né? Vocês, por exemplo, na época de Jesus, para você ter um divórcio, bastava que o homem escrevesse uma carta de divórcio e pronto, está divorciado. Mas Jesus fala: isso ocorre por causa da dureza do coração de vocês. Né? Por quê? Porque ele quer mostrar claramente que acima dessa tradição há o amor. Né? Tanto que é interessante que o próprio discípulo vira: o senhor sabe que os fariseus se escandalizam com o que o senhor fala, porque o senhor está indo contra a tradição. E para eles a tradição é tudo.
E Jesus fala: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Porque a lei daquela época, a tradição que existe hoje, ela só faz sentido se ela estiver atendendo ao que é anterior, né? Ou seja, ao amor, ao respeito à vida, à preocupação com a dignidade do ser humano. Não pode ser uma coisa alheia aos outros. Você não pode justificar, usando alguma tradição, justificar o preconceito, justificar a marginalização, justificar a violência. Nada disso faz sentido. Eu, de vez em quando, vejo nesses tempos, não, mas se eu fizer tal coisa, eu não estou em risco. Mas a questão não é você estar em risco. É você se preocupar também com o seu irmão. Se você fizer tal coisa, você não está em risco, mas o seu irmão está. Então já está errado. A gente não pode permitir que nós sejamos guiados por alguma coisa que não seja Jesus. A gente não pode ficar, né, com discussões ensandecidas, como eu tenho visto por aí, de assuntos que são absolutamente sem sentido. Até porque várias dessas coisas mudam, né? E vão continuar mudando. O que a gente precisa entender, e entender com muito cuidado, é que existem sim coisas que são verdade. A verdade de Jesus é Deus, ponto. É verdade que ele veio ao mundo para nos salvar. Ele não veio julgar o mundo, mas veio salvar. Bernardo, quem disse isso? Um tal de João, no evangelho dele, disse isso. Né? A gente não pode achar que nós vamos considerar as coisas que elas têm que ser sempre iguais e sempre da mesma forma. Nós temos sim que garantir que aquilo que é verdade seja cuidado. Então, a verdade é que eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, qualquer movimento que eu faça, qualquer posição que eu tenha, qualquer pensamento que venha à minha cabeça, que não seja amar ao próximo como a mim mesmo, isso está errado. Ah, mas a encíclica não sei qual, o decreto não sei o quê, a tradição litúrgica não sei das quantas, nada disso justifica você não amar alguém. Nada disso justifica você ignorar, né, um erro. Né? Às vezes você tem que ser duro e dizer, fulano está errado. Mas, Bernardo, se você falar isso, vai acontecer um problema, vão dizer que você isso, que você aquilo. Pessoal, não posso fazer nada. O que está errado, a gente tem que dizer que está errado. Né? Eu sei que eu tenho algumas pessoas que, quando eu falo determinadas coisas, ficam irritadíssimas comigo. Mas a gente não pode achar que a gente vai se manter a vida inteira fazendo tudo do mesmo jeito, da mesma forma, e está tudo bom. Né? Você tem grandes santos, além do próprio Jesus, mas as pessoas falam, São Fulano. Você tem vários santos que mudaram as coisas, que questionavam as coisas. Né? Porque o problema não está em você dizer, não, todo mundo faz assim, eu vou fazer assado. Isso em si não está errado. Porque pode ser que todos estejam andando errado, ou pode ser que naquela situação, especificamente, naquela situação, naquele momento, seja a melhor coisa para fazer. Né? Pode ser. O problema é que a gente tem que entender que nós temos que ver o caso particular. Né? Quando eu estou
diante de um irmão, quando eu estou diante de uma situação estranha, nós não podemos achar que a gente vai resolver usando as fórmulas antigas. É necessário, às vezes, usar fórmulas novas. Carla, quando queremos evangelizar alguém, primeiro temos que conhecer a realidade. É a tradição da pessoa. Não se evangeliza o que não conhece. Por isso, o jovem imaturo na fé precisa estar inserido. Sim, sim. Mas, sabe, é mais que isso. Tem coisas assim que são muito maiores que isso. Você falou muito bem, sabe, Carla? Você falou, mas você está entendendo perfeitamente o que eu quero dizer. Né? Eu vou falar para vocês, por exemplo, por ocasião do Sínodo para a Amazônia, eu li um trabalho de um padre que falava da enculturação de um povo africano. E nesse povo africano, eles tinham a realidade que eles tinham, lá na cultura deles, dois deuses. Um que vivia de dia, que era bom, e um que vivia de noite, que era terrível. Era tão terrível que quando o sol estava se pondo, eles se recolhiam em casa. E para sair de casa era um negócio, era preciso guerreiros, era preciso o pajé lá, o líder espiritual, para poder garantir que alguém saísse, mas era muito raro isso acontecer. E quando ele viu isso, o que ele fez? Ele começou a sair de noite sozinho. Ele saía sozinho, dava uma volta e entrava em casa. Dava uma volta uma hora e entrava em casa. Dava uma volta e entrava em casa. E dali a pouco, os africanos foram falar com ele que ele não podia fazer aquilo porque lá o Deus não sei qual podia matar ele. E aí ele foi entender, mas ele continuou saindo. Num dado momento eles foram falar assim, você vai morrer e tal. Não, porque eu conheço, o meu Deus me protege desse Deus. E aí ele foi construindo toda uma narrativa, demorou anos para isso, né? Mas nota bem, se ele fosse fazer a tradição de evangelização, aquilo não ia funcionar. Entendem isso? Se ele seguisse a cartilha de tradição da evangelização, a cartilha não ia funcionar naquela região. Né? A gente tem que entender que determinadas coisas, por mais importantes que sejam, a gente tem que conhecer essa pessoa, entender a pessoa. E às vezes a gente tem que entender a situação. Pode nem ser a pessoa, pode ser uma situação. Né? Nós estamos no meio de uma pandemia. Né? Nós vamos ser igreja exatamente como nós éramos há 2 anos atrás? Não. Tem um monte de coisa que a gente não pode fazer nesse momento. Tem um monte de realidades que a gente não pode se propor a fazer. Né? E mesmo as realidades que a gente está fazendo, a gente tem que pensá-las e repensá-las para ver se a gente pode realmente fazer isso, ou se nós vamos seguir a tradição maior dessa igreja, que é a tradição do amor, que é a tradição do respeito pela vida, do respeito pela dignidade, do respeito pelo irmão menos favorecido que precisa de mais. Porque se eu tiver que escolher entre uma das verdades fundamentais e a tradição, eu tenho que escolher a verdade fundamental. Então, entre uma tradição e a defesa da vida é superior. Entre a dignidade humana e a tradição, a dignidade humana é superior. A tradição em si não é uma planta que foi plantada por Deus e ela será arrancada pela raiz. Entretanto, nós sabemos que existe
aquilo que Deus nos trouxe. O amor, o perdão, a misericórdia, a solidariedade, a preocupação para com o próximo, a defesa da vida, a defesa da dignidade. Tudo isso é Deus no mundo, é Jesus que nos fala. Isso tem que estar acima de tudo. Aqueles que se deixam guiar pela tradição e só pela tradição, tem alguns até que batem no peito agora e falam, eu sou tradicionalista. Eu não sei qual tradição você segue. A tradição do século II, a tradição do século I, do século III, do século IV, né? Entendem isso? Esse é o problema. As realidades mudam em função do momento. É preciso praticar o bem sempre. Sim, concordo. Né? Então, a gente não pode viver uma vida onde a gente permite que um cego guie a gente. Porque se um cego guiar a gente, nós vamos cair no buraco. Por isso, pessoal, nós temos que, acima de tudo, a cada momento da nossa vida, seguirmos juntos, mas sempre seguindo Jesus. E se algum dia, para seguir Jesus, a gente tiver que ir contra a tradição e escandalizar alguém, a gente não pode fazer nada. O que a gente não pode é deixar de seguir Jesus para seguir os céus. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso, tá? Então, assim, quero aproveitar e relembrar a todos, né? Nós estamos aí nessa migração para o novo horário, nós estamos ainda vendo isso, eu estou com algumas dificuldades, problemas assim, enrolados meus mesmo, fazer o quê? Mas a gente vai tocar o bonde, né? Enquanto isso, eu vou fazendo as lives nesse horário, né? Acho que é importante, nós temos uma irmã aqui presente, a Miriam, a mãe dela está doente, ela está pedindo oração, vamos rezar por essa intenção, né? Adorei, Lisier é um anjo que sempre me lembra, tá vendo? Lisier, você está de parabéns, porque você não só dá um jeito, porque eu sei que você tem que gravar as aulas, como você ainda chamou a Aline, que bom, né? Ontem eu tive dificuldade de não conseguir subir a live para o IGTV, mas hoje eu consigo, né? Então peço que vocês rezem pela mãe da Miriam, peço que vocês rezem pelo povo do Líbano, né? Como eu falei no início da live, houve uma grande explosão no porto de Beirute, né? A gente sabe muito pouco, até onde eu sei não foi atentado, mas as cenas são assustadoras, né? A cena parece assim, aquelas bombas de guerra, um negócio assim aterrador, eu fiquei assustado. Ela sempre chama, é muito linda, tá aqui rezaremos, isso mesmo, Aline, a gente tem que rezar, sabe? E isso, por exemplo, é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Nós somos uma comunidade de fé e de amor. Bernardo, onde é que o senhor falou isso? Eu ouvi isso toda vez que eu faço um batismo, né? A gente pergunta aos pais, vocês querem isso? Padrinhos, vocês querem aquilo? E todos vocês aqui reunidos querem ser uma comunidade de fé e de amor para essas crianças? Então nós somos uma comunidade de fé e de amor. Como comunidade de fé, a gente reza e reza por todos os nossos irmãos, né? Deus tenha misericórdia do povo do Líbano. Minha amiga Lisier sempre me chama para estar aqui com você. Sempre lembra de mim. É bom a gente ouvir isso, né? É bom a gente saber que tem uma comunidade todos juntos, né? Bom, pessoal, vou me despedir porque já está dando o meu tempinho. Eu tento fazer uma live em torno de 30 minutos, às vezes eu passo, né? Mas o importante é a gente estar sempre junto, né? Hoje é o dia de São João Maria Vianney,
É o dia do padre. Ué, Bernardo, mas não celebraram domingo? Celebraram domingo, não tem problema. A Igreja do Brasil, ela tende a colocar celebrações no domingo, para que as pessoas possam aproveitar. Em agosto, a gente celebra as vocações. Eles aproveitaram, juntaram uma com o outro, fizeram o dia do padre no domingo, mas o padroeiro é hoje, dia 4, tá? Então, vamos pedir a bênção a todos com a intercessão de São João Maria Vianney, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São João Maria Vianney, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Permaneçam em casa, fiquem protegidos e que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã às 15h30.